Muito boa noite, 23 de agosto de 2017, está entrando no ar mais um Estação Hamburgo, na sua Vale TV, canal 14 NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo, Estância Velha, Sapiranga, Ivoti, Nova Hartz e como perguntaria o Rodrigo, Fernando Marco, para onde mais? Para onde tem sinal de internet, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, pelo aplicativo valetvplay.com ou ainda no Facebook, na página da nossa Vale TV. Sendo que depois esse programa ainda vai para o YouTube daí. E amanhã, a partir das 10 horas, já deve estar no YouTube, aí por uns longos anos, o programa de hoje. Eu vou abrir o programa hoje diferente, fazendo uma homenagem à uma das minhas 41 comadres. Eu tenho 41 comadres. Na verdade, não é 41 comadres, porque esta, por exemplo, está de aniversário hoje, que é a Ellen Erert. Ellen, o meu abraço pelo teu aniversário. Eu sou padrinho do filho dela, o Flávio, e o Flávio me deu a honra de ser padrinho dos dois filhos dele, que é o Renan e a Isadora. Então, na mesma família eu tenho 3 afilhados. E a matriarca, a Ellen, está de aniversário hoje. Um grande beijo para ti, um abraço e muita saúde e muito sucesso para ti. Feitas os registros sociais, nós temos hoje na nossa bancada a participação da Sandra Baldin. Boa noite, Sandra. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem. Semana jóia. Passada nos deixaste na mão, não, né? Mas mandaste mensagem mandei e tal. E mandou um bom né? representante, né? O Carlos e a Silvia. A Silvia teve uma bela participação também aqui conosco. Com certeza. Tá, seja bem-vinda mais uma vez à nossa bancada de quarta-feira. Temos a nossa suplente de vereadora, a Tita dos Santos. Tita, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado por ter vindo. E temos o doutor Adair dos Santos Chicuta. Muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. E o nosso amigo de sempre, que já estamos com saudade aqui no Estação Hamburgo, que é o Fernando Marco, que agora está mais dedicado às atividades em Porto Alegre, né? Sim. E apresenta o programa Canal Aberto aos domingos, né? Vai ao ar todos os domingos às 21 horas. Às 21. Várias reprises, né? E também o mesmo sistema. Então eu fico preparando a audiência para ti, porque o meu começa às 20. O Conversa de Peso? Não, do teatro? O Teatro na TV, aos domingos, às 20. Então... Daí depois do meu entra a Herta, né? Sim. E aí a audiência vai subindo, né? Aí entra tu explode. E né? aí acabamos com o Fantástico. E acabamos com o Fantástico. Boa. Eu, pelo menos com o Faustão, eu tenho medido, eu tô assim, ó, batendo. Pelo menos em gordura, os dois são mais ou menos do mesmo tamanho. Mas o Fernando Marco está aqui hoje porque nós temos um contraponto hoje. A nossa TV, ela abriga as mais diversas frentes. Nós não fizemos nenhuma restrição a gênero, credo, etnia, partido político, este ou aquele determinado candidato, ou este ou aquele determinado político, ou ocupante de cargo público. Os nossos microfones e as nossas câmeras estão abertas para todos. Alguns vêm mais, outros participam menos, né? Em função de suas agendas e de seus interesses com relação aos assuntos que aqui são debatidos. A oposição ao governo municipal tem o mesmo espaço que a situação. Vem quem é convidado ou não convidado, ou quer discutir um determinado assunto, é só ligar para cá, mandar o WhatsApp ou vir aqui e estar participando da nossa programação, tanto dos programas ao vivo quanto dos programas que são gravados. Na edição do último domingo, é isso, Fernando Marco?
que foi falado do assunto sobre a questão de gênero, né? Foi união civil ou homoafetiva. Homoafetiva. Era o tema. Sim. E houve uma contestação, não, uma discussão do senhor Adair Chikuta, né, que o programa não tinha um contraponto, era praticamente todos os convidados numa mesma linha de pensamento, né? Ele entrou em contato com a televisão e nós estamos abrindo espaço hoje ao vivo para que ele possa dar a sua opinião. E ele trouxe também para falar do mesmo tema a suplente de vereadora Tita dos Santos, que vão debater com o apresentador do programa de domingo, que é o Fernando Marco, essa questão, então, que polemizou no programa Canal Aberto do Fernando Marco. Fernando, faça uma introdução, então, do tema. Eu já entrei meio de gaiato na história, porque eu só fui convidado para vir para o programa, eu não sabia disso tudo. Até porque para o telespectador, para a telespectadora em casa entender o que aconteceu, o que acontece no programa Canal Aberto, nós sempre debatemos sobre diversos temas, trazendo especialistas ou pessoas que têm uma vivência maior em cada área, né? Então nós tivemos uma oportunidade de debater sobre a reforma trabalhista, tivemos a oportunidade de debater sobre assuntos de fé e questões filosóficas, com vários debatedores, né? E sempre tentando, por exemplo, nesse assunto da fé sob o ponto de vista filosófico, nós trouxemos aqui o coordenador do curso de filosofia da Unicinos, uma bacharel em filosofia, um reverendo da Igreja Anglicana, Episcopal Anglicana aqui de Novo Hamburgo, um seminarista, quase padre, que também falou a respeito das questões da fé, e trouxemos também o querido professor Gilberto Abraão defendendo o ponto de vista da fé islâmica. Então foi um debate muito profícuo, muito generoso da parte de cada um. Nós tivemos um debate muito importante sobre a reforma trabalhista com representantes tanto das associações patronais quanto dos sindicatos de empregados, e incluindo 2 advogados que são professores da Fevale, falando sobre a reforma trabalhista, né? E na realidade eu às vezes sugiro uma pessoa ou outra para participar dessas pautas, né? Mas quem faz isso é a produção do programa. Eu não tenho assim o costume de me imiscuir nesses assuntos, né? Eu geralmente venho para mediar mesmo. E é bom até para o telespectador e para os nossos convidados entenderem, nem sempre as pessoas convidadas, que sempre são convidados, os prós e os contras, nem sempre os convidados aceitam vir, né? E aí acaba... Às vezes não aceitam, não tem disponibilidade. Não tem disponibilidade, não querem tratar do tema, não querem falar. Então não é um posicionamento da emissora de convidar só um lado, né? Às vezes, vocês podem perceber até aqui na bancada do Estação Hamburgo, que nós temos, às vezes, normalmente são 5 pessoas, um mediador e 4, né, convidados. Né? Tem dias que tem 3 pessoas na bancada. Já aconteceu de 2. Porque os convidados chegam na hora do programa, tem algum outro compromisso, um contratempo, não aparecem. Tá? Só para deixar claro que a emissora convida sempre os 2 lados. Só me permite uma parte, Deja, também nessa questão do convite, é que nós, por exemplo, nós fizemos um programa sobre a situação dos ambulantes, dos senegaleses, foi bem específico, tá? A atuação que a prefeitura teve, no sentido de tirar aquelas pessoas ali do entorno do shopping, né? Nós convidamos tanto a prefeitura, representante da prefeitura, da administração, como representante dos senegaleses, se recusaram a vir. Então nós tivemos um debate com o representante da ACI, um do CDL, um do Cid Lojas e o antigo secretário, um dos últimos secretários de desenvolvimento econômico, que é o nosso amigo Carlos Fink, que está sempre à disposição. Ou seja, quem está à disposição vem, a gente debate, né? Então, sobre o tema de hoje... Sim. Sobre o tema de hoje o quê? O que o senhor Adair veio contestar. Mas eu acabei de falar, eu sou o mediador, eu não sei qual foi o... porque na realidade a gente... É a questão homoafetiva, é isso? É isso? Não, ideologia de gênero. Ideologia de gênero. É o que foi abordado na programação, entre outros.
temos abordado. Na programação ou no programa? A ideologia de gênero foi um dos temas, né, na verdade, abordado, que a ideologia de gênero se fala muito hoje, não só no nosso país, mas no mundo todo. Tem estudado ideologia desde que começou esses fatos começarem a se vir à tona, não só na mídia, mas também na sociedade, nas escolas, universidades, enfim. E desde então que surgiu a ideologia de gênero, eu sou positivamente contra, veemente contra. E tem muitas argumentações para isso, né? Estive há pouco tempo na Câmara de Vereadores falando sobre esses assuntos e continuo sempre confrontando quando assuntos esses se referem principalmente às crianças, né? Sou pai, né? Tenho uma filha de 6 anos de idade e gosto de sempre ressaltar e falar sobre isso porque cabe ao pai e à mãe educar, ensinar, e não cabe ao Estado e nem leis serem feitas para que seja introduzido na família ideologias como essa, que é a ideologia de gênero. Um tema muito debatido e, graças a Deus, muito bem conhecido por muitos religiosos, pessoas intelectuais, pessoas, enfim, políticas, e que hoje nós estamos aqui para debater esse assunto, né? Eu vi o tema referido ao programa ao qual apresentado pelo Marco Fernando, e, claro, ele está falando sobre união homoafetiva, mas entrou-se na discussão outros demais assuntos, outras demais conversações, e foi isso que me chamou a atenção e é por isso que eu estou aqui. Com a palavra, então, para a sua contestação. A contestação é o seguinte: nós temos hoje grupos, né, minoria, esses grupos, é claro, e que são grupos que estão aí a serviço de uma agenda mundial, uma agenda LGBT. Dificilmente a gente consegue ter total abertura para falar desses assuntos, porque a primeira coisa que se faz quando você faz o contraponto é taxar você como homofóbico, preconceituoso, e muito pelo contrário. Nós temos no nosso país, chamado um país democrático, direitos e deveres. A liberdade é para todos. Porém, quando eu quero privar alguém de ter a liberdade, especialmente sobre a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, e querer criar leis para fazer com que as pessoas aceitem um comportamento que você não é obrigado a aceitar, consequentemente você tem que se levantar contra. Não pode alguém querer forçar, por exemplo, vou citar aqui uma expressão, um exemplo, alguém querer ser colorado se ele é gremista, por exemplo, né? Já passo nessa questão, não tem como. Cada um segue a sua vida, só que desde que respeite as liberdades. A ideologia de gênero, para você ter uma ideia, é movimentada, vou dizer assim, propagada por movimentos feministas, movimentos homossexuais e transexuais. Esses movimentos que ao qual estão à frente da ideologia de gênero, patrocinado muitas vezes por políticos, partidos, melhor dizendo, apoiado pela ONU, apoiado pela Unesco, apoiado pela mídia maior do nosso país, especialmente a Rede Globo, que apoia a ideologia de gênero. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui uma explanação e o meu repúdio à Criança Esperança, porque são hipócritas hoje pedindo dinheiro para a Criança Esperança, mas apoiam o aborto, por exemplo. Então, é uma das coisas que me deixa realmente revoltado em ver a hipocrisia que se chega em pedir dinheiro, sendo que os interesses são outros. Eu quero aqui explanar, se posso assim me permitir, um pouco sobre a questão da ideologia de gênero, suas consequências, que se vê hoje, por exemplo, quer-se criar banheiros únicos, né, nas escolas, em departamentos públicos, para que aquele que se sente diferente de sexo do que o outro, ele possa, enfim, usar o banheiro, independente se o banheiro vai entrar mulheres, se vai entrar meninas, meninos. E uma das coisas que a ideologia de gênero prega e apoia isso. Outro detalhe também importante, a mudança de sexo apoiada por alguns partidos de esquerda. O PSOL, por exemplo, onde tem o deputado Jean Willis, apoia a mudança de sexo a partir de 14 anos sem autonomia e, ao mesmo tempo, a autoridade dos pais da criança.
Outro detalhe também importante que vale aqui salientar, que nós temos aqui várias coisas que nós poderíamos argumentar, mas eu quero deixar aqui uma das coisas que a doutrina da ideologia de gênero ela prega. Seu culto é a idolatria de igualitarismo mais radical e completo e da libertinagem mais desenfreada. Seus sacerdotes, líderes do movimento homossexual, seus acólitos, a grande mídia em geral e setores do governo, e também alguns ativistas infiltrados até na Igreja Católica Evangélica. Sua inquisição, as várias leis de anti-homofobia que ameaçam os mais pacíficos e ordeiros pais de família e religiosos. Também gostaria de comentar que houve uma citação no programa do nosso amigo Marcos Fernando. Fernandes, né? Fernando Marcos, perdão. E que ali comentou-se a questão da pessoa ser religiosa e ser contra. O que mais tem sido visto e sendo propagado por esses grupos de minoria é o ódio contra aqueles que são conservadores e que são contrários a essa opção, porque a opção qualquer um pode ter, mas desde que ela tenha inteligência, sabedoria, desde que ela seja adulta para isso. O que está acontecendo no nosso país, onde uma linha de esquerda radical prega muito, é o ódio de classes, incluídas nessas aqueles que são religiosos. Esses que são religiosos, hoje, quando se posicionam como eu estou aqui, deixei meus afazeres em casa para estar aqui, para ser contra e, ao mesmo tempo, fazer esse contraponto em relação a essa questão da ideologia de gênero, muitas vezes... Doutor, desculpa interromper, essa questão da agressão, digamos, dos homossexuais às famílias e às pessoas, não tem a ver com também a agressão dos que são contra os homossexuais também, que são também agredidos na sociedade? De fato, nós sabemos que sempre há aqueles que estão em meios, né, em grupos, enfim, que eles pregam, com certeza, o ódio, pregam um preconceito, mas agora, querer generalizar todos e colocar no mesmo saco, isso é inaceitável. Não podemos aceitar isso. Tá, o programa falou isso, por exemplo? Por exemplo, foi colocado duas meninas que estava, um transexual, eu não lembro o nome dele, que estava no programa, e que se sentiram propriamente acuados de pronunciar, ou enfim, porque o que está acontecendo hoje nas escolas? E eu sou também a favor da escola sem partido por causa disso. Professores numa linha de esquerda, eles introduzem na cabeça das crianças aquilo que eles pensam que acham, nos jovens. E muitas vezes as pessoas ficam acuadas, e aí que eu volto àquela questão, liberdade de expressão, para que existe nesse país? Você tem que ter o exercício da liberdade de expressão desde que você não ofenda a terceiros, que é o que realmente tem acontecido contra os evangélicos, principalmente, porque eu me considero evangélico, eu sou de uma linha evangélica. Agora há pouco, eu acho que é um pouco contraditório, o senhor me perdoa, eu tô aqui de mediador dessa conversa. Agora há pouco o senhor citava a Rede Globo por uma determinada, um determinado evento que promoveu, né? Sim. E este evento não está dentro também dessa chamada liberdade de expressão que o senhor prega? Não, dentro da liberdade de expressão, desde que essa liberdade de expressão seja uma liberdade correta, justa. Tá, mas quem é que define o que é correto e o que não é correto, por exemplo? Por exemplo, quando você define algo, por exemplo, como o que eles pregam, por exemplo, né? A Rede Globo, em seus programas, por exemplo, o programa da Fátima, por exemplo, eles deixam específico ali que eles são a favor da ideologia de gênero, um exemplo, né? E isso atinge especificamente, vou repetir, atinge as crianças. O alvo da ideologia de gênero é as crianças. Em seus programas, eles abordam assuntos, por exemplo, como o aborto. Atores que pertencem à Rede Globo apoiam o aborto. Inclusive, uma das atores, que não me lembro agora o nome, está fazendo campanha do Criança Esperança, pedindo doação para o Criança Esperança. O senhor já pediu espaço na Globo para defender o que o senhor pensa em relação a isso que eles colocam, que é contra o seu pensamento, não? Não pedi, certamente não terei espaço.
Só terei espaço e estou tendo aqui na TV Vale, ao qual agradeço pela democracia que se faz aqui nessa emissora, e tenho certeza e convicção que essa emissora vai crescer muito mais ainda por dar esses passos. Verdadeiramente aqui você vê que a democracia ela é feita e dada direitos. Ok. Tita. Pois é. O que tu tens a dizer sobre o tema? Olha, a gente não tem o direito de interferir nas escolhas das pessoas, jamais. A gente tem que amar, abraçá-las sobre as suas escolhas, tem que respeitar todas essas coisas. Eu não concordo com o que está acontecendo hoje, que estão praticamente, vamos dizer uma palavra meio grosseira, enfiando goela baixa nas crianças sobre... as crianças estão chegando em casa e dizendo, né, que logo, logo teremos banheiros, que os meninos e as meninas podem estar juntos. Isso aí, eu penso que é uma agressão contra a criança, porque a criança não tem idade. Se a lei diz que quem tem que cuidar e educar é o pai e a mãe, primeiro, né, e encaminhar eles para a vida, depois eles vão fazer suas escolhas quando tiverem com a cabeça deles feita. Saber andar sozinho, saber que é aquilo que eles querem realmente. Não, eu penso que as coisas estão sendo muito forçadas e ir para isso é uma violência, porque as crianças estão confusas. Porque o que dá a entender hoje, quando depende da idade, tu está conversando com uma criança, ele diz, tá, mas é o que o professor lá, o amiguinho está dizendo, ou é o que o pai e a mãe estão certo? É o jeito, já não parece para eles mais que o que o pai e a mãe estão educando está certo. E o pai e a mãe têm que educar. O trabalho dele é educar, é cuidar aquela criança, é encaminhar ele para o caminho. O caráter da criança se forma até 7 anos. Depois tu encaminhou ele para a vida, tu só vai orientando ele. Mas a escolha, quando ele for fazer, ele tem a idade para fazer essa escolha, não seja os outros impondo para ele que é isso aí que é certo. Então, eu penso que eu acho que está muito cedo para fazer com que a criança crie essa confusão na cabeça dela. Ela já não sabe mais o que ela é. Isso é grave, isso aí, porque tudo pode daí, sabe? A criança está bem confusa nessa nova conversa que está acontecendo por aí. Não agora que eu sou contra, não que eu não sou, eu não tenho que... Eu penso assim, eu respeito muitas pessoas, entende, Deja? Eu respeito, tenho um bom relacionamento com todo mundo, com todas as pessoas, mas eu penso que a idade da criança, eu acho que ela tem que escolher como casos que aconteceu, quando eu conselheira tutelar, as mães chegaram desesperadas com menina já mocinhas assim de 11, 12 anos e querendo ir morar com uma pessoa mais velha porque ia ganhar ali tênis, isso e aquilo, aquele outro, e já indo contra a mãe, mas para mim é uma pedofilia. Ela está se trocando, ali, trocando o sexo dela por um tênis ou por uma vida um pouco melhor, porque a mãe não tem condições e o pai de dar, não que é a escolha dela ainda. Ela não tem idade para isso. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe. Ok, se você quiser opinar sobre esse assunto, 997 50 14 14 é o nosso WhatsApp. Eu estava olhando para a câmera errada. 997 50 14 14. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí.